Que bom nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Estamos reestudando a primeira carta de São João. E é muito bom saber que juntos nós temos feito esse caminho de maturidade na escuta da palavra de Deus, na oração e na aplicação dessa palavra. Para que isso aconteça de uma forma muito real e concreta na nossa vida, nós precisamos suplicar que o Espírito Santo nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, pega também o seu caderno para anotar o estudo de hoje. Nós vamos continuar aqui no capítulo 5. Então anota aí 1 João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. 1 João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Tal é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E nisso consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. É importante nós percebermos aquilo que até no mandato apostólico que Jesus deu para que eles anunciassem o Evangelho, vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É importante crer no Filho de Deus. E isso fica aqui explícito no texto de São João. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Três são os que dão testemunho: o Espírito, versículo 8, a água e o sangue. E os três são unânimes. Na realidade mosaica, na lei mosaica, precisava de três testemunhas. Então, João está aqui atestando, aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo, não somente pela água, mas pela água e pelo sangue. João é o único apóstolo que estava aos pés da cruz e que viu quando o soldado abriu o lado de Cristo sair sangue, sair água. Ali está o testemunho do sacerdote Jesus Cristo. Ele começou o seu ministério sendo batizado nas águas do Rio Jordão e ele termina o seu ministério aqui na terra, derramando todo o seu sangue em favor da humanidade. E é na cruz de Cristo que está a fonte de todos os sacramentos. A água do batismo, que traz a remissão dos pecados. O sangue da Eucaristia, que nos faz experimentar a presentificação do sacrifício de Jesus lá na cruz, mas também nos é alimento de vida eterna. Então, o Espírito dá testemunho, atesta. É o Espírito que age em cada um desses sacramentos que brotam da cruz de nosso Senhor. Então, precisamos perceber exatamente essa ação de Deus. Essa ação de Deus para transformar-nos inteiramente. Nós somos regenerados pelo batismo e nós somos fortalecidos a cada dia pela Eucaristia, na força do Espírito Santo. Todos os sacramentos que nós celebramos brotam da cruz, mas nós os celebramos no poder e na autoridade do Espírito Santo, que faz acontecer aquilo que de forma invisível cada sacramento traz como efeito, como ação
na nossa vida. Então, esses testemunhos da água, do sangue, do Espírito, são importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada de fé. Ninguém pode receber qualquer outro sacramento sem a água do batismo. Porque é da cruz que brota, da água que brotou do coração de Jesus. Porque no batismo nós morremos para o pecado, para o mundo, para as obras das trevas, e nós vivemos para Deus. E esse viver para Deus nos coloca direto num banquete, o banquete celestial, o banquete da Eucaristia, tudo na força do Espírito. Versículo 9. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus é este: ele testemunha a respeito do seu Filho. Na humanidade de Cristo está a divindade de Cristo. E essa junção, nós cremos. O testemunho de Deus é o Filho de Deus, é a salvação que vem nos alcançar. Versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Aqui fica definido quem crê e quem não crê. Quem crê já tem o testemunho dentro de si, já tem essa graça, porque crê, foi batizado, vive a vida sacramental, experimenta essa força do próprio Deus, que vai nos abençoando a cada novo dia, à medida dessa nossa fé. Nós cremos no Filho de Deus e nós vamos adequando a nossa vida à vida do Filho de Deus. A vida do Filho de Deus vai se tornando cada vez mais abundante na nossa vida, à medida que nós vamos vivendo essa vida sacramental, essa vida de comunhão, essa vida de oração na presença de nosso Senhor. Depois, nós vamos perceber aqui no versículo 11, e nisso consiste o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O pão que eu darei é a minha vida. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. É exatamente isso. O pão da vida eterna. Quem come deste pão viverá eternamente. Eu creio, eu alimento a minha alma com o corpo e o sangue do Senhor. Eu creio na presença de Jesus. E é esse Filho que nos traz a vida eterna. É crer nesse Filho, é viver nesse Filho. É deixar que o Filho de Deus conduza a minha vida pelo Espírito. É crer na sua palavra, é aplicar a sua palavra. Vamos lembrar que São João, lá no capítulo 10, no versículo 10, ele vai dizer, Jesus vai dizer, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Eu vim para que todos tenham uma vida eterna. E a vida eterna está no Filho. João está mostrando exatamente para nós isso. Por isso que a gente não pode comparar as outras religiões ao cristianismo. Não. A religião que veio do coração de Deus, a religião verdadeira é o cristianismo, é o catolicismo. E nós não podemos ter dúvida disso. Eu respeito quem professa outra religião, mas dizer que é a mesma coisa, por favor, não cometa esse erro. Não cometa essa heresia. Não é tudo a mesma coisa. Deus veio ao mundo e Ele instituiu uma religião, Ele instituiu sacramentos, Ele morreu na cruz e somente crendo nele que se tem a vida eterna, somente crendo no Filho. Padre, mas aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo estão entregues à misericórdia de Deus. Não sabemos, eu não posso dizer para você absolutamente nada, mas eu ficar negociando e igualando as religiões, a religião cristã, a religião católica, por favor, não. Nós amamos, respeitamos e o mundo precisa acreditar em Jesus Cristo para ser salvo. Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Por isso a igreja tem que continuar evangelizando. Por isso a igreja tem que continuar apresentando Jesus. Por isso a igreja precisa continuar vivendo a sua fé litúrgica e trabalhar com aquilo que Bento XVI dizia em Aparecida, né? A igreja não faz proselitismo, ela atrai para o Cristo, ela atrai para a verdade, ela atrai para a vida eterna. Mas nós precisamos pregar o Evangelho e é pelo ouvido que a fé ela chega ao coração. Nós precisamos continuar evangelizando.
Senão não tem sentido existir a igreja precisa proclamar Jesus Cristo. Versículo 12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, não tem a vida eterna. Então são critérios muito importantes que nós precisamos assumir e viver, porque a nossa fé, ela é uma fé que nos leva à salvação. Crer em Jesus Cristo, essa é a mensagem. Crer em Jesus Cristo, na sua palavra, nos seus sacramentos, na sua igreja, é critério para a salvação, para se conquistar a vida eterna. Vou viver essa fé na sua integralidade, confiando no Filho de Deus, em Jesus Cristo, buscando nos sacramentos o alimento para a vida eterna, especialmente a confissão e a Santa Missa. Ele veio trazer a vida eterna. Na Igreja Católica, nós temos todos os meios para a salvação. Os nossos irmãos evangélicos, a quem nós abençoamos e amamos, eles não têm todos os meios para a salvação, eles têm a palavra, eles têm a eclesia, a reunião eclesial, mas faltam os elementos plenos que nós temos na Igreja Católica. Então, se você é um católico e está sendo tentado deixar a igreja, por favor, olha para a igreja, estude a doutrina da igreja, viva a fé da igreja. Nela nós seremos salvos. E dela tem, para nós, nela tem a proteção. As portas do inferno não prevalecerão. Vamos rezar? Senhor, obrigado por teres vindo ao mundo para nos salvar. Obrigado pelo testemunho da água, do sangue, do Espírito, que nos alcançam profundamente e nos fazem crer ainda mais que Tu és o Senhor, o Salvador, acreditar na Sua palavra, acreditar nos sacramentos, acreditar na igreja, acreditar em tudo aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu como força de salvação para a nossa vida, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Obrigado por eu ser católico, obrigado porque esses meus irmãos que agora estão rezando comigo professam essa fé no Senhor. Nós aderimos ao Salvador e à salvação, e a todos os meios de salvação que o Senhor mesmo estabeleceu na igreja, para que eu e os meus irmãos, para que as pessoas que se voltam para Ti experimentem a vida eterna que o Senhor veio trazer. A vida eterna está no Filho, está no Senhor. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus, porque para mim e para os meus irmãos o Senhor tem a salvação eterna. Amém. O Senhor veio trazer a salvação para nós. Nós só precisamos segui-lo, obedecer a palavra, viver os sacramentos, absorver todos esses elementos que são para a nossa salvação, que a igreja traz e nos oferece. É assim que nós precisamos viver. E dessa forma, nós vamos já aqui, mas ainda não, vivendo essa eternidade, começada aqui, que se completará quando diante de Deus nós estivermos na vida eterna. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.